correções. Ah, professora, quanto vai ser minha nota? Certo? Então, essa nota ela vai sair no prazo que estiver lá estipulado no calendário, tá? Para as correções. Eu não me lembro qual que é a data, se eu não me engano, não sei se é dia 16 ou dia 19 de agosto, a correção da parada para a prática 2, tá? Mas tem lá a data. Sempre que vocês tiverem dúvida, é só consultar, tá? E outra coisa, material complementar, eu sempre estou postando alguma coisa, tá? Com material complementar da nossa aula durante a semana nos avisos. Então, assistam os vídeos que eu estou colocando lá, tá? Outros materiais que é interessante para complementar as dúvidas de vocês, porque geralmente o material complementar eu vou construindo ele, colocando ele de acordo com as dúvidas que vocês vão enviando para mim, tá? E aí eu tenho uma ideia do que vocês estão sentindo mais dificuldade, então acompanhem. Acompanhem todos os avisos, que é muito importante, tá? Nenhum aviso ali é em vão. Então, a gente dá início, né, ao nosso conteúdo principal, né, da nossa semana, da nossa aula da semana. Com licença, eu vou desligar o vídeo agora, tá bom? O professor Felipe acabou de dar um suporte aqui de 19/8, a correção das nossas atividades parada para a prática 2, tá? Então, vamos lá. Então, durante o decorrer das nossas aulas, né, nossos encontros virtuais, nós estamos acompanhando a estrutura do balanço patrimonial. Na aula passada, né, nós vimos a questão do débito, do crédito, né, como esses lançamentos são realizados por meio da lógica, né, da partida dobrada, dos razonetes, correto? Então, a gente vai nessa linha agora, né, de raciocínio. Agora a gente já conheceu a estrutura do balanço patrimonial, já tivemos contato com uma DRE, né? Já sabemos como lançar esses dados, né, essas informações, esses valores. Agora a gente precisa analisar, né? A gente parte para a questão da análise. Para que de fato que essas demonstrações elas servem para minha, né, para minha gestão? Por que eu tenho que ter contato com essas informações, com esses dados? Então, a gente vai conhecer as principais demonstrações contábeis, né? E uma das principais finalidades da contabilidade é demonstrar periodicamente a realidade econômica e financeira das entidades, das organizações. Então, para analisar, né, interpretar o balanço patrimonial, primeiro que a gente já sabe que o balanço patrimonial é a principal demonstração, né, gerada pela contabilidade. O balanço patrimonial é obrigatório, né, a sua elaboração é obrigatória, então tem lei que rege sobre isso, então toda empresa ela precisa ter um balanço patrimonial divulgado, tá? Se não é você, gestor, que está realizando, né, a elaboração desse balanço patrimonial, vai ter um contador, tá? Para fazer isso para você. Então, toda empresa precisa elaborar e expor um balanço patrimonial. É uma das demonstrações que precisam ser expostas, tá? Então, procedimentos para realizar a análise de um balanço patrimonial e demais demonstrativos, tá? A gente já falou dos principais aqui. Então, o primeiro passo, né? Precisa fazer a leitura prévia do demonstrativo. Olhar o demonstrativo, verificar quais informações que estão ali. Segundo passo, analisar, né, a estrutura do demonstrativo, ou chamada também de análise vertical, né? Então, eu vou pegar e vou olhar essa demonstração, né, e vou acompanhar toda essa estrutura, que acontece o quê? Essa análise é feita o quê? Como ela está dizendo verticalmente, né, eu vou olhar para essa estrutura, para essa demonstração, e vou olhar todas as contas, né, de cima para baixo. Então, quando a gente está falando lá de balanço patrimonial, já vou colocar aqui uma DRE, um balanço patrimonial para vocês, mas quando a gente está falando ali de balanço patrimonial, eu vou olhar assim, por exemplo, lá no meu ativo circulante, né, quanto de contribuição, né, o quanto pertence do meu ativo circulante à minha conta caixa em percentual. É 20% de total do meu ativo, é referente à conta caixa, bancos é 10%. Então, vou fazer essa análise, eu vou ter esse olhar, né? Quanto cada conta corresponde, né, em percentual ao meu total de ativo, ou ao meu total de passivo, ou ao meu total de patrimônio líquido.
E o terceiro passo, a gente faz uma análise da evolução das contas patrimoniais, ou chamada de análise horizontal. Nesse caso, eu já não estou olhando verticalmente, eu não estou olhando para um período só, apenas, né, o percentual de contribuição daquela conta. Agora eu vou olhar a evolução, né? A evolução temporal disso, né? Eu vou olhar ano a ano, período a período, vou comparar anos anteriores, tá? Com o ano vigente. Então, eu vou olhar agora, o ano passado, a minha conta caixa, ela era 20% do meu ativo. Esse ano, a minha conta caixa, ela é 30% do meu ativo, tá? Então, o que isso quer me dizer? Então, eu faço comparações periódicas, já na análise horizontal, tá? Então, precisa ter informações de períodos anteriores. E aí, a gente pode fazer uma outra, né? Passa para uma outra etapa, e a gente vai só aprofundando nessas etapas, que é a análise de indicadores. E aí eu vou buscar quais os indicadores são adequados ali para o cenário, né, para as informações que eu tenho em mãos, e vou fazer essa análise, vou buscar indicadores que caibam naquele momento para aquela empresa, para aquela instituição, para aquele cenário, para aquele momento, tá? E aí eu faço, no quinto passo, eu faço uma análise comparativa com padrões de mercado, com o meu concorrente, tá? E eu faço essa comparação. E o sexto passo, eu emito um relatório de análise, né, de balanço, de DRE, né, e faço essa apresentação, né, por meio de uma interpretação desses dados que eu lancei, que eu acompanhei, que eu mensurei, que eu comparei, e agora eu estou expondo e interpretando para outras, né, outras pessoas, uma equipe que seja, tá? Ou para sócios, vocês já vão entender melhor isso, tá? Então, quando a gente fala de analisar e interpretar a DRE também, já falamos da análise e interpretação da balança patrimonial, né? Agora a gente vai para a DRE. A demonstração dos resultados da organização é o segundo principal relatório contábil. Então, por isso, desde o primeiro dia de aula, eu estou falando para vocês do balanço patrimonial e da DRE, do balanço patrimonial e da DRE, né? Porque são os principais, tá? E também isso faz parte do rol de demonstrativos exigidos por lei. Então, ela apresenta, né, a DRE apresenta as receitas auferidas no período, deduzidos, né, todos os esforços operacionais para a sua geração, destaca os estágios de formação dos lucros da organização também, certo? E faz uso dos mesmos procedimentos da análise de balanço patrimonial. Então, os mesmos passos são necessários para identificar, né, as informações contábeis e também as informações que estão mais ocultas. Então, na DRE, tem que ter atenção também aos períodos, né, retratados na demonstração, observar, né, a unidade monetária aplicada em valores apresentados, no caso, nossa moeda vigente é real. É apresentado também o faturamento, as receitas de vendas auferidas em cada período, a composição dos custos da operação também de cada período, a composição das despesas de operação também em cada período e o resultado econômico, né, alcançado ao final do período. Então, a diferença primordial, né, entre o balanço patrimonial e a DRE é que o balanço patrimonial está lá expostos os bens, né, os bens, os direitos, as obrigações, né. Então, se tem um imóvel imobilizado, está lá o valor do imóvel, tá? A DRE, ela apresenta ali a produção daquela empresa, tá? Então, ela apresenta o faturamento, os custos, porque quando vocês vão olhar lá, CMV, custo da mercadoria vendida. Então, ele apresenta de forma, né, mais apurada, né, a produção, a produtividade, a operação daquela empresa. Então, aqui, estou apresentando para vocês, mais uma vez, né, a DRE. Então, aqui está aqui, ó, as receitas, as deduções das receitas, caso houver, né, de vendas, né, que vem expostos sobre as vendas. Tem devolução, abatimento também, né, que são deduções de receitas de vendas. Aí você calcula a receita líquida. Tem os custos das mercadorias vendidas, vocês podem ver em alguns momentos isso aqui abreviado como CMV, tá? Aí calcula-se o lucro bruto. Tem as despesas operacionais, que são as despesas com vendas, despesas administrativas, né? E aí você vai calcular o lucro antes do resultado financeiro. E aí você verifica qual é o valor do resultado financeiro, se tem algumas despesas ou receitas financeiras, você também vai deduzir aqui, né, ou incluir essas receitas ou despesas financeiras, tá?
e você vai calcular o lucro do imposto de renda e contribuição, o lucro, né, antes do imposto de renda e contribuição social. Então, caso tenha essas deduções aqui, né, ou tem esses impostos aqui, essas tributações, você calcula ao final o lucro líquido do exercício, tá? Então, essa daqui é a estrutura básica de uma DRE, que você já provavelmente já viram aí nos outros capítulos anteriores, tá? Só dando uma pincelada aqui, que é a estrutura básica dela, tá? É de praxe. Então, como a gente tem todo o nosso encontro virtual, né? A gente pratica, né, algum ponto ali que é bem focado da nossa disciplina, para que vocês entendam melhor o que está tudo ali no material, no e-book, né, na teoria. Então, a gente vai fazer uma prática agora que também está no nosso e-book, tá? Então, tá lá, eu não lembro mais as páginas, mas acredito que seja ali a partir da 103, 107 por ali, a gente já começa com uma prática, né? Que é o balanço patrimonial, está exposto lá no e-book. Com a DRE, a gente vai fazer análise dos indicadores, tá? Então, eu fiz alguns recortes aqui das informações que estão lá no e-book, e aí, se vocês puderem abrir aí o e-book junto, né, fica mais fácil de vocês acompanhar. Se não, está aqui também. Lá no e-book tem um balanço patrimonial de uma empresa e tem a DRE dessa mesma empresa. São as duas demonstrações que nós vamos precisar para realizar essas práticas, que são dos indicadores financeiros e contábeis que mais se utiliza, tá, dentro da nossa área. Então, qual o primeiro indicador que a gente utiliza, tá? É o indicador de liquidez imediata. Esse indicador, ele utiliza as informações, por enquanto, apenas do balanço patrimonial, tá? Então, ele é um indicador importante para demonstrar a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Então, eu vou verificar ali no meu balanço patrimonial se a minha empresa, ela consegue honrar, né? Ela tem liquidez o suficiente para honrar as contas de curto prazo, tá? Então, esse indicador, ele vai mostrar o seguinte, a gente vai calcular da seguinte maneira. As disponibilidades, né? A gente vai olhar as disponibilidades que nós temos no nosso balanço patrimonial, na conta de disponibilidades, dividido pelo passivo circulante, tá? Então, aqui a gente vai olhar aqui, ó, nesse balanço patrimonial. Disponibilidade, por enquanto, pessoal, eu estou fazendo com vocês aqui esse período aqui. Você pode observar que vai ter lá 2 períodos, né? Que ele faz a comparação no e-book do 2000x2, né? E 2000x1, tá? Vamos por 2012, 2011, 2022, 2021, tá? Ele faz a comparação de 2 períodos. Eu estou pegando esse período aqui, ó, tá? Para fazer esses cálculos aqui. Depois, eu sugiro que vocês façam o seguinte, que vocês façam os mesmos cálculos com outro período, tá? Com 2000x11, x1, desculpa. Porque aí vocês vão fazendo a prática, né? E vão comparando os resultados, ok? Então, aqui, peguei aqui, ó, a informação. Quanto tem na minha conta disponibilidade? 100, né? Tá aqui. E aí eu preciso dividir o que está nas minhas contas de disponibilidade pelo meu total do passivo circulante, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu passivo circulante. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que tem de errado aqui. Ok. É com o meu passivo todo, não é só o circulante, né? Deixa eu ver aqui. Passivo circulante, 1066. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só ver de onde eu tirei esse 1066, que eu refiz esses exercícios todos. E aí, deixa eu conferir com o que está lá no finalzinho da tabelinha do e-book. Está lá 0,17. De onde eu tirei esse 1066? Se é o passivo circulante, ele é 589. A soma do passivo circulante, só se for a soma do passivo não circulante. Deixa eu só copiar a fórmula errada. Só um minutinho que eu vou olhar aqui no e-book, tá, pessoal? Só um pouquinho.
Oi, professora Kessiane. A aluna Camille somou para nós circulante, mas não circulante é igual a 1066. Não, então, é 1066, passivo circulante com não circulante. Ó, 1066, está aqui. A questão é que eu vi aqui agora, que na fórmula está disponibilidade dividido pelo passivo circulante, correto, professor Felipe? Isso mesmo. Você entendeu? Então, ou de duas uma, ou o e-book está errado, só um pouquinho, ou foi trocada aqui a fórmula. Porque no e-book, na página 110, eu já olhei aqui, ó, disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Que é isso mesmo, a fórmula era para ser isso, só que na divisão que está no final aqui, do e-book, dá 0,17. E na verdade tinha que ser 100 dividido por 589. Só vou fazer mais uma conferência aqui, tá, pessoal? É isso mesmo, pessoal. A fórmula está correta. Disponibilidade dividido por passivo circulante, tá? E aí, o cálculo é que não está correto, porque na verdade tem que ser 100 dividido por, então, passivo circulante, 589. Eu vou fazer aqui já rapidinho aqui com vocês, tá? Então é 100, vou pedir a correção do e-book, tá bom? Dividido por 589. Por que eu fiz isso? Que eu dividi as minhas disponibilidades 100, que está aqui, tá? 100 disponibilidades pelo meu passivo circulante, 589. Essa é a fórmula de liquidez imediata. Quando eu falo de imediata, é circulante com circulante. Ativo circulante, tá? A conta disponibilidades com o total do passivo circulante, 589. Isso vai me dar um indicador aqui de 0,169, né? Que arredondando, a gente arredonda para 0,17, tá bom? Então, aqui, ó, é que está errado, tá bom? Aqui é 500, ó, tô mostrando aqui com a mãozinha. Aqui é 589 por conta de ser a soma do passivo circulante, não a soma toda do passivo, como eu tinha colocado aqui, tá? Dá 0,17 arredondando, tá? Então, esse cálculo aqui de 100 dividido por 1066 está errado. É 100 dividido por 589. Estou falando várias vezes para vocês não se confundirem, tá bom? Então, é isso. Então, o que quer me dizer, né? Esse indicador? Que a cada R$ 1 que eu tenho de conta, né, de curto prazo, eu tenho apenas 17 centavos para honrar com essa conta, né? Então, esse indicador não está, né? Esse indicador já não está tão favorável. Então, eu preciso buscar recursos a curto prazo para conseguir honrar essas minhas contas, né, de curto prazo. Quando eu vou para um outro indicador, que é chamado de indicador de liquidez seca, ele também utiliza informações do balanço patrimonial, tá? Ele pega as informações do balanço patrimonial. Só que ele demonstra a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo sem que a organização precise vender os produtos em mercadoria em estoque. Então, aqui eu vou excluir esse estoque. Eu não vou contar com o meu estoque, porque eu não sei se eu vou conseguir vender ele logo, tá? Então, eu preciso excluir aqui ele da minha análise. Então, eu vou pegar o ativo circulante, vamos lá de novo. Vou pegar o meu total aqui do meu ativo circulante, vou botar aqui para fazer a conferência, 672 está aqui, tá? Ele vem para cá, 672, menos 180 dos meus estoques, tá aqui. Vamos ver se eu peguei o valor certinho, 180 dos meus estoques aqui. E vou dividir pelo meu passivo circulante. Agora eu coloquei o valor correto aqui, ó, 589, tá? Então, esse cálculo ele vai me dar um indicador de 0,84, ou seja, a cada R$ 1 que eu devo, né, dessas obrigações, eu tenho já 84 centavos se eu vou deduzir esse meu estoque aqui, tá? Se eu deduzo esse meu estoque.
Aí eu tenho um outro indicador, que é o indicador de liquidez corrente. Esse indicador ele vai demonstrar a capacidade de pagamento das obrigações minhas de curto prazo com os recursos que eu tenho também de realizáveis de curto prazo, tá? Então, esse indicador, ele vai me pedir o quê? Que eu divido o meu ativo circulante pelo meu passivo circulante. Então, esse daqui já está mais fácil, porque eu tenho aqui já a soma do meu ativo circulante e o meu passivo circulante aqui total, né? 672 dividido por 589, que está aqui. Então, aqui eu tenho um indicador já de 1,14. Então, ele vai demonstrar essa capacidade desse pagamento dessas obrigações. Se eu fosse analisar só por esse indicador aqui, o indicador de liquidez corrente, né? Então, aqui já demonstra um cenário mais favorável. A cada R$ 1, né, que eu tenho de obrigações, eu consigo, né, honrar, né, 14% a mais disso ainda. Eu consigo honrar esse R$ 1, ainda me sobra 14 centavos, tá? Então, mas ele é um indicador que ele é mais genérico. Ele não é um indicador mais pensando na imediatez, como é o índice de liquidez imediata, né? Eu consigo honrar as minhas dívidas, as minhas obrigações de curto prazo, né? Aquele indicador, aquele primeiro indicador já sinaliza que já tem que ter certo cuidado. Talvez vai ter que recorrer a capital, né, dos sócios ou capital de terceiros para honrar com essas obrigações de curto prazo, ou vou ter que me desfazer de algum imobilizado, né, logo para poder conseguir honrar com essas obrigações de curto prazo, tá? Aí, outro indicador que a gente tem... Tudo bem? Oi? Não, na verdade, é Sim. só um aluno, o aluno Douglas, ele perguntou se no primeiro cálculo é disponibilidade entre as contas dos bancos. Eu sou uma conta bancos. Tá. A disponibilidade vai ser caixas e equivalentes de caixa. Se tiver saldo nessas contas bancos que forem saldos, se forem contas correntes ou em conta poupança, entra, tá? É que depende, se for banco, conta, investimento, se for investimentos, aí não. São aplicações, são disponibilidades, é o que você tem de alta liquidez. Ou que está em caixa, ou que está disponível em conta corrente ou conta poupança. Se for em bancos, tá? Tem que estar discriminado isso. Dando sequência, então. Tem um outro indicador, que é o indicador, para finalizar os indicadores de liquidez, tá? Índice de liquidez total. Ele pode ser chamado também de índice de liquidez geral, tá? Em alguns outros livros e tudo mais, vocês podem encontrar índice de liquidez geral, a sigla ILG. Então, ele demonstra a capacidade de pagamento de todas as obrigações sem necessitar de vender ativos permanentes, tá? Então, esse daqui você vai pegar todo o ativo circulante, que é aquele saldo de 672, mais o que tem lá no não circulante, só o realizável a longo prazo. Lá está o valor de 90. Se vocês tiverem condições de acompanhar e conferir no balanço patrimonial, está lá 90, realizável a longo prazo. E vai dividir pelo ativo circulante e o passivo não circulante, né? Que somando todo o passivo vai dar 1.066, que foi aquela soma que a gente fez no iniciozinho lá que eu tinha errado, tá? 1.066. Então, ele é um indicador que vai nos dizer a mesma coisa. Olha, a cada R$ 1 que você deve, tá? Você só tem 1,71 centavos para pagar, caso você não venda nenhum ativo, nenhum permanente, né? Se vender nenhum ativo permanente. Tá? Se você não quer vender nenhum ativo permanente, você só tem 71 centavos para honrar de cada R$ 1 de dívida que você tem, de obrigação que você tem. Aí a gente parte para um outro grupo, né? Que a gente viu primeiramente ali, foram 4 indicadores relacionados à liquidez, tá? A liquidez da empresa, a liquidez da entidade ali que está sendo analisada. Então, a gente olha muito a questão do ativo com o passivo, né? Quando a gente vai para esse grupo 2, que é o grupo que analisa o grau de endividamento da empresa, a gente começa também a trabalhar com o patrimônio líquido, tá? As contas do patrimônio líquido. Então, as informações que a gente utiliza também são do balanço patrimonial, tá? E quando a gente vai analisar o grau de endividamento de curto prazo, tá? Ele demonstra o comprometimento do capital próprio da organização em relação às obrigações de curto prazo.
Então, aqui a gente vai pegar o valor total ali do passivo circulante e vai dividir pelo patrimônio líquido. Por que eu estou pegando só o passivo circulante? Porque justamente eu estou analisando o grau de endividamento de curto prazo, então eu só pego o passivo circulante e divido pelo total de patrimônio líquido, tá? Então, aqui, quanto menor o indicador, melhor, tá? Naquele lá de liquidez, quanto maior era melhor, né? Afinal, quanto a cada R$ 1 que eu devo, se eu tiver mais de um, melhor ainda, porque eu consigo honrar todos os meus compromissos, né? Agora, aqui, quanto menor é melhor, porque eu estou falando de grau de endividamento. Então, quanto menor for esse grau de endividamento, é melhor para mim. Então, nesse caso, o meu grau de endividamento, ele passou de 1. Então, já é algo para me preocupar, né, em relação a isso. Que se eu estou com 1,8 em relação a 1, eu sobrepus, né? Então, estou precisando analisar principalmente esse endividamento de curto prazo. Esse sinal já foi dado lá no liquidez imediata, quando o meu indicador já foi muito baixo, ou seja, que eu não tenho liquidez para curto prazo, e esse sinal já está sendo dado aqui de novo no meu grau de endividamento de curto prazo, porque meu grau de endividamento de curto prazo já está acima de 1, tá? Grau de endividamento de longo prazo. Também vou utilizar informações do balanço patrimonial, só que ele vai me informar o quê, né? Qual que é o comprometimento do capital próprio da organização em relação às obrigações de longo prazo, tá? Aqui eu vou dividir meu passivo não circulante pelo meu patrimônio líquido. Estou pegando passivo não circulante porque eu estou falando de longo prazo, tá? É por isso que eu utilizo do passivo não circulante e divido pelo patrimônio líquido. Então, aqui o meu indicador ele já ameniza um pouco, né? Que ele cai para 0,87. Então, assim, já comparando com os indicadores ainda de liquidez, observe que o quê? Em curto prazo, a minha empresa está passando por dificuldades, tá? Ela vai precisar melhorar o ativo dela, vai precisar ou vender algum ativo, ou ela vai precisar recorrer a capital próprio dos sócios ali, ou recorrer a capital de terceiros para ela conseguir honrar as suas obrigações de curto prazo. Quando a gente fala de longo prazo, a empresa já está um pouco mais equilibrada, né? Então, ela pode ainda fazer a manutenção, né, dos seus recursos ali, né? E que ela vai conseguir honrar os seus compromissos, as suas obrigações de longo prazo. É preciso ficar atento no caso das obrigações de curto prazo. Aí, no total, né? O grau de endividamento total, no cenário geral dessa empresa, como que está? Então, esse indicador ele demonstra o comprometimento do capital próprio da organização em relação às obrigações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, né? Então, aqui eu vou pegar todo o meu passivo, né? Passivo circulante, o passivo não circulante, vou somar os valores que tem nesses grupos aqui, né? E vou dividir pelo meu patrimônio líquido. Então, aqui, obviamente, né, deu um indicador elevado, porque principalmente aqui o que levou esse indicador aqui, né, para 1,95, acima de 1, é o fato de eu estar com um grau de endividamento muito grande a curto prazo. E o grau de mobilização é um outro indicador que também é utilizado. Oi, professor Felipe. Para não adiantar mais um pouco, o aluno Tiago, ele pergunta mas no caso do longo prazo, se é menor que 1 e no curto prazo, maior que 1, respectivamente, quer dizer que a situação tende a melhorar depois? Pode fazer essa relação? Sim, é aquilo que eu falei, se a empresa ela tomar uma decisão efetiva e assertiva, tá? Porque o que acontece? Por que tem esse exemplo justamente no e-book? O autor, o professor que elaborou o e-book, provavelmente colocou ele, né, para alertar nesse sentido, nessa análise. Que se a empresa ela não consegue honrar as obrigações de curto prazo, e ela, por exemplo, tiver que recorrer a capital de terceiros, quando eu digo terceiros, tiver que recorrer ao banco para poder pagar essas obrigações de curto prazo, seja fornecedor ali, provavelmente é para pagar fornecedor e tudo mais. Se ela recorrer a crédito com taxa de juros muito alta,
isso só tende a piorar, ou seja, o grau de endividamento vai aumentar mais ainda, vai elevar mais ainda, e na época que ela tiver que honrar esses compromissos, esse financiamento, por exemplo, ela não vai ter caixa de novo, tá? Então, é tudo uma questão. Esse alerta, qual seria a análise de hoje? Você, gestor, você já verificar uma maneira de honrar esses compromissos de curto prazo com o menor custo possível, tá? Ou vende um veículo da empresa, vende uma máquina, ou pede dinheiro para os sócios mesmo, né, tá? Para ter que recorrer para não ter que recorrer a um capital caro, tá? Um capital elevado, porque senão a situação não vai ser amenizada, tá? Vai piorar. Né? Se conseguir manter um equilíbrio, conseguir pagar os fornecedores de curto prazo sem utilizar um crédito elevado e caro, aí a situação pode melhorar sim. Aí é só manter, né, fazer a manutenção, que esses indicadores provavelmente se manterão de longo prazo ainda, vamos dizer assim, satisfatórios, né? Como a gente viu lá, 0,87 a longo prazo, o indicador de endividamento, tá? É essa análise que tem que ser feita. Então, vamos para o grau de imobilização. Então, demonstra se a organização tem realizado investimentos fixos com recursos de longo prazo, né, que são os mais apropriados. Então, aqui, nesse caso, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar lá aquele valor que tiver lá no ativo imobilizado, tá? Que nesse caso é 780, e vai dividir ele pela soma do passivo não circulante com o patrimônio líquido, tá bom? Então, nesse caso aqui, o indicador era 0,76, tá? Então, esse indicador também, ele mostra que está satisfatório, 0,76, né? A empresa não está utilizando, porque assim, qual que é a ideia do imobilizado, né? O imobilizado, ele é uma faca, assim, né, de dois gumes, como que falam, né? Se você tem muito imobilizado, né, mas a sua empresa passa por dificuldades, é interessante que você se desfaça desse imobilizado para poder honrar suas obrigações, tá? Agora, se a sua empresa está indo bem e tudo mais, e você não passa por dificuldades, né, nem de curto, nem de longo prazo, aí, né, é interessante você ter alguns ativos imobilizados também, porque isso faz parte, né, dependendo do que você for adquirir, da expansão, da expansão da produção, da expansão dessa empresa, tá? Aí a gente vai para a análise do capital de giro líquido, tá? Que ele demonstra o quê? Demonstra o montante de capital de giro existente ou ausente na organização. Então, para eu saber se eu tenho ou não capital de giro, se eu tenho ou não capital de giro, precisa de capital de giro também? Desculpa. Aí é só diminuir o ativo circulante, né, do passivo circulante. Nesse caso aqui, a empresa ela precisa, né, de capital de giro. Ela precisa, lá no e-book está 83 mil, né? Isso é 83 mil reais. Então, nesse caso aqui, a empresa, nesse momento, ela precisa de capital de giro de 83 mil reais. Aí você tem que providenciar esse capital, tá? Aí é que tá. Se você não tem uma reserva ali para capital de giro, né, você vai precisar recorrer aos sócios ou aos bancos também. Existe um outro indicador, essa daqui já utiliza, né, informações da demonstração do resultado do exercício, que é o indicador de lucratividade. Ele demonstra a parcela das receitas livres de gastos operacionais que foram incorporadas ao patrimônio da organização. Então, esse índice de lucratividade vai avaliar o quê? O lucro, né, dessa empresa. Então, ele vai utilizar o lucro líquido que está lá na DRE, tá? E dividir esse lucro líquido pela receita líquida e multiplicar por sempre que eu quero encontrar em percentual, por esse motivo, tá? Então, aqui eu vou voltar lá na DRE para mostrar para vocês. Ó, então, nós temos aqui o lucro líquido. Só um momentinho. Lucro líquido, 141, né? Com a receita líquida, 1.598. São as duas informações que eu preciso para poder calcular esse índice de lucratividade, tá? Então, a gente volta lá.
Voltei para poder mostrar para vocês onde que vocês encontram essas informações, tá? Então, lucro líquido dividido por 1.598, que é a receita líquida, né? Multiplicado por 100, porque eu quero encontrar em percentual. Então, é 8,82%, tá? Então, esse é o meu índice de lucratividade, tá? Esse índice de lucratividade está me dando um retorno de 8,82%, tá? E o retorno do capital investido? Também tem como eu calcular isso, né? E ele demonstra o quê? A rentabilidade obtida do capital próprio da organização no período. Então, tudo que os sócios ali, né, colocaram de recursos, está tendo alguma rentabilidade? Nesse caso aqui, eu pego o quê? O lucro líquido e divido pelo patrimônio líquido e multiplico por 100. Então, é 141 que eu tenho de lucro líquido, divido pelo patrimônio líquido. Nesse momento, eu utilizo aqui, ó, patrimônio líquido, eu vou lá no balanço patrimonial e pego aquela informação do patrimônio líquido, tá? Então, eu utilizo as duas demonstrações, a DRE para encontrar o lucro líquido e o patrimônio líquido, tá? Para eu poder incluir aqui a informação do capital investido pelos sócios. E multiplico por 100. Então, aqui, o meu índice de rentabilidade, né, que é do capital investido pelos sócios, está sendo de 25,82%, né, 25,82%. Então, os sócios estão tendo uma rentabilidade até satisfatória, porque se eles fossem investir algum recurso no mercado financeiro e tudo mais, em investimentos conservadores, por exemplo, daria em torno de 10%. Então, aqui essa empresa está dando retorno de 25,82%, tá? E aí a gente tem o retorno do capital à disposição, né, da empresa. O que significa, né, esse indicador? Ele demonstra a rentabilidade obtida do investimento total, né, da organização naquele período. Então, investimento total. Então, eu vou dividir meu lucro líquido sobre o ativo total, né, e vou multiplicar para encontrar qual que é o meu percentual. Então, aqui nesse caso, é 141 dividido por 1.612. Essa informação, 1.612, eu somo lá meu ativo circulante com meu ativo não circulante, patrimonial, e aí eu encontro o valor, né, o percentual de 8,75, que também é um percentual satisfatório. Aí, por último, né, nós temos aqui o EBITDA. Muitos de vocês já devem ter escutado falar, principalmente quem já está atuando, né, na área financeira e até mesmo contábil, né, que ele representa o lucro operacional antes do pagamento dos impostos, antes de calcular a depreciação, a amortização, né, as receitas e despesas financeiras. Então, ele vai representar aqui a capacidade operacional da empresa gerar caixa, né? Então, é tudo assim, tudo que eu tenho de retorno com a produção, né? Que é o que a minha empresa produz. Então, uma empresa sadia mesmo, ela consegue gerar caixa a partir da sua atividade principal, né? Da sua operação. Então, quanto maior for o resultado do EBITDA, maior é a capacidade de geração que ela tem, né? Então, tem que ficar atento ao nível de endividamento que pode consumir esse caixa gerado, né? Porque o que acontece em muitas empresas é que eles falam assim, gente, a empresa vende, a minha empresa produz e vende bastante, sempre está tendo receita, mas o dinheiro desaparece. Ah, tá. Então, provavelmente, essa empresa ela tem um EBITDA legal, ela tem um EBITDA bacana, porque ela consegue gerar caixa, mas aí, no final, a empresa está tão endividada que esse dinheiro realmente ele é consumido. Tá? Esse caixa é consumido pelo endividamento da empresa. Então, seria o caso de trabalhar esse endividamento, né? Tentar negociar com os bancos, se a dívida é com os bancos, tentar renegociar, postergar, né, esses pagamentos ou parcelá-los, né? Para que realmente esse dinheiro volte a aparecer dentro da empresa, que é o que é muito comum dentro das empresas isso acontecer. Tá? A gente fala, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas que não acompanham tão de perto esses indicadores. Então, vamos lá. Para calcular o EBITDA, né, você precisa somar o lucro líquido, mais depreciação, amortização, despesas financeiras, né, deduzir as receitas financeiras e somar os impostos sobre o lucro, seja ele imposto de renda e atribuição social. Lá no nossa DRE, quem estiver acompanhando aí mais de perto a DRE, vai ter lá lucro líquido 141, que a gente já viu. Depreciação e amortização não tem nessa DRE, tá? Nesse caso, essa empresa não tem. Por isso que a gente já parte para as despesas financeiras
receitas financeiras e impostos aqui, tá? Imposto de renda, contribuição social, tá? Então, aqui, ó, lucro líquido 141, tá? Depreciação e amortização não tem, então a gente soma as despesas financeiras, que tem lá 87, menos 22, que são as receitas financeiras, mais imposto de renda, mais contribuição social. Vocês vão encontrar 246, tá? Aí, professora, você encontrei 246. Não paro por aqui, você poderia parar se você quisesse encontrar valores, né? 246 mil reais é o meu EBITDA. Mas quanto que você quer saber disso em percentual, tá? Então, aí você vai dividir 246 pelo seu lucro, pela sua receita, né? Você vai dividir aqui pelo... Só um momentinho. Isso, pela sua receita líquida, tá? Então, esses 1.598 é a sua receita líquida. Então, 246 dividido por 1.598, você vai encontrar o percentual desse EBITDA, que ele é positivo e é um percentual bacana, 15,39% eu tenho de EBITDA dessa minha, né, dessa minha empresa, do que eu vendo, do que eu forneço, do que eu produzo, tá? Então, aqui, ó, lá no e-book tem todos os indicadores que a gente passou agora, tá? Nesse nosso encontro virtual tem uma tabelinha lá com todos os indicadores do período 2 e do período 1. Então, eu sugiro que vocês façam do período 1 para conferir tudo direitinho, dessa maneira que a gente fez aqui no encontro virtual, tá? E para vocês fazerem a comparação. Aí, se vocês compararem um período a outro, vocês vão estar fazendo uma comparação, né? Uma análise horizontal, tá? E aí vocês já acabam estudando ali, verificando como que faz essa análise horizontal. E aí, quando vocês querem comparar, né, no mesmo período, percentual, o peso de cada indicador, vocês vão estar fazendo uma análise vertical, tá? Então, aqui a gente tem os indicadores do grupo 1, todos aqueles resultados que nós encontramos, tá? E do grupo 3, que são os indicadores econômicos também, tá? De lucratividade, retorno de investimentos, está aqui. Aqui está o EBITDA, tá? Por que eu coloquei em percentual para vocês? Porque aqui no final ele reportou em percentual. Então, eu fiz o cálculo do percentual com vocês, tá bom? Às vezes vocês precisam encontrar em algum outro lugar o EBITDA em valores mesmo monetários, tá? Então, o que dá para avaliar disso tudo aqui, né? Se os indicadores de liquidez diminuíram no período, mas ainda estão em condição favorável, né? Sobretudo de liquidez corrente, ok, ainda a empresa tem chances, né? De se manter equilibrado e tudo mais, que a gente está comparando aqui um período a outro, ó, né? Então tem chance da empresa ainda se manter equilibrada, desde que ela continue fazendo uma gestão ainda eficiente, tá? Houve, né, uma redução aqui do capital de giro líquido, se a gente nota de um ano para outro, 178 para 83 aqui. Isso provavelmente é porque a empresa talvez esteja se endividando, né? Então, isso é uma das possibilidades, a empresa está se endividando, podem ficar atento, porque reduziu o capital de giro líquido, tá? Com relação à situação econômica, da empresa em geral, assim, está boa, já que a lucratividade da empresa se manteve entre 8% e 9%, quando a gente olha aqui, ó, o período 1 e o período 2 está entre 8% e 9%, então é um indicador satisfatório, tá? E houve uma elevação, né, no retorno do capital próprio à disposição da empresa. Então, esse capital aqui, ó, né, 7,59, estava no período 1, e a gente encontrou ali no nosso exemplo ali 8,75 no período 2. Então, esse indicador é muito bom, porque se está vendo uma elevação no retorno do capital próprio, então é sinal de que a empresa está produzindo, está tendo uma rentabilidade, né? E isso é bom para os sócios, principalmente, por exemplo, se fosse uma empresa de capital aberto, né? Que tivesse ações lançadas na Bolsa de Valores, isso provavelmente renderia mais dividendos também para esses acionistas, tá? Então, é um indicador que às vezes é muito avaliado, principalmente para essas empresas que trabalham com capital aberto na Bolsa de Valores. Então, situações que exigem análise e interpretação, né, das demonstrações contábeis e seus indicadores. Então, é possível identificar comportamentos prejudiciais para a situação, né, aquela dúvida que foi levantada agora há pouco. Tem os sinaizinhos de alerta, então é preciso prestar atenção e agir, né, para poder sanar algum furo que está tendo, né.
A análise de balanço possibilita uma visão de conjunto de toda a organização muito eficaz para que as áreas identifiquem o impacto que suas ações isoladas causaram sobre a empresa, né? Os dirigentes, eles passam a ter uma visão mais clara dos problemas e possíveis causas, então tomam decisões mais assertivas para a otimização dos resultados. Ferramenta eficaz, né? Essas análises são ferramentas eficazes para instituições financeiras determinarem o nível de endividamento das organizações e decidirem sobre a concessão ou não de novos créditos. Então, isso daqui eu trabalhei bastante quando eu trabalhei em instituição financeira. É claro que a gente não calculava manualmente como a gente está fazendo aqui na nossa aula, né? É tudo muito sistematizado. Então, a gente lançava os dados lá, as documentações que as empresas forneciam, né? Quando elas estavam buscando crédito, então elas tinham que apresentar, o contador tinha que enviar as informações, as demonstrações, e a gente já tinha os campos para a gente fazer os lançamentos desses dados. E aí o software nos retornava, né, o relatório, fazia análise lá, e para o setor de análise também nos retornava o relatório, se a concessão, né, de crédito realmente ia ser efetivada ou não, né? Então, por isso que muitas instituições exigem todas essas documentações com as demonstrações para poder analisar ou não, porque eles fazem todo esse levantamento desses indicadores que a gente viu aí, tá? E são muito eficientes nesse sentido de fazer essa análise, até porque o banco está emprestando dinheiro, né, para essas empresas. Se a empresa der o mínimo de sinal possível de que ela não vai conseguir honrar os compromissos, o banco não aprova o crédito. E determinar a real situação econômico-financeira da organização, né? Que facilitará a negociação e a atribuição de valor à transação pelos futuros sócios e proprietários. Então, hoje a gente fala muito de startups, de investidores que investem em empresas, em startups. Então, isso também é importante para esses sócios, esses futuros sócios, investidores que buscam analisar esses indicadores. Olha muito a questão do EBITDA, tá? Dessas empresas. Professor Felipe, mais alguma dúvida aí? Oi. Não estou escutando. Oi, pessoal. Estou voltando, o professor Felipe ficou sem áudio. O fone dele teve problema, então vou continuar aqui com a nossa enquete, tá, pessoal? Então, eu peço para que vocês encaminhem suas dúvidas pelo Fale com o Professor Tutor ou Fórum Tirar Dúvidas, tá? Pelo Fórum Tirar Dúvidas. O nosso conteúdo dessa aula 3, ele envolve também custos, tá? Eu já postei alguns materiais lá sobre custeio por absorção, tá? Custeio variável. Então, tem várias informações sobre custos, tem vários vídeos lá sobre custos que vai auxiliá-los, tá bom? Mas qualquer coisa, vocês podem me enviar as dúvidas de vocês que eu vou respondendo, certo? Lembrando que a gente tem um prazo de até 48 horas úteis para responder. Outra coisa também, eu vou postar mais um material sobre custos também amanhã, que é bem bacana também, um infográfico que eu achei bem legal. Mas se tiverem dúvidas ainda referente aos indicadores, também podem me enviar. Sugiro, mais uma vez, que façam essa atividade daquele outro período, lá no período 1, para vocês irem tirando a prova dos novos e irem testando ali o conhecimento de vocês, tá bom? Que o pessoal já vai auxiliar para a prática. Então, eu vou dar início aqui à nossa enquete, tá? Então, peço que vocês respondam a enquete. Então, aqui a gente precisa saber o nível de satisfação, né, de vocês
em relação ao formato do encontro, né? O formato compreende a revisão de conteúdo, condução por meio de aula expositiva, né? Quiz, tira dúvidas, entrevista, conteúdos complementares, casos e exemplos. Então, hoje a gente utilizou, eu fiz uma pequena exposição da teoria e já corri para a gente fazer uma atividade ali juntos, né? Fazer o cálculo dos indicadores. Então, ao formato desse encontro, você está satisfeito ou muito satisfeito de acordo com a escala ali, tá? Vou colocar para vocês as opções, tá? Pessoal, lembrando que essa pesquisa é anônima, tá? Então, sejam bem sinceros mesmo, tá? Nessas respostas de vocês, é para a gente poder melhorar cada vez mais. Faltam 26 pessoas ainda, por gentileza, pessoal, votem. Pessoal, e é o conteúdo deste encontro virtual, ou seja, né? Ele agregou algo à sua aprendizagem, o conteúdo está relacionado aos temas abordados e materiais apresentados, então preciso que vocês votem também. Obrigada. Faltam 17 pessoas ainda para votar, 16. Vamos lá, pessoal. E relacionada à condução desenvolvida por mim, no meu caso aqui, desse encontro virtual, né? A condução compreende a didática na explicação, a oralidade, o modo como foi desenvolvido o encontro, né? No caso aqui, a gente fez uma atividade prática, né? Então, você está satisfeito, né? Pouco satisfeito? O professor Felipe vai colocar em enquete. Ainda faltam 17 pessoas para voltar. Obrigada, pessoal. Mais a última agora. Em relação à infraestrutura desse encontro, né? A infraestrutura diz respeito ao fato de você ter conseguido ouvir e assistir ao encontro virtual de forma satisfatória. Peço que votem.
Vamos lá, pessoal, 25 pessoas ainda falta responder. Então é isso, pessoal. Então, boa noite para vocês, tá? Lembrando, né, que leiam o material. Fica muito difícil realmente, né, vocês entenderem todo o conteúdo apenas com o encontro virtual. A metodologia do ensino à distância é essa. Vocês precisam ler o material, ter acesso ao material, tá? É um tipo de, né, de estudo mais solitário, porque aí você não tem uma turma toda cheia de coleguinhas todo dia, toda noite para poder, né, compartilhar. Então, vocês precisam ler o material, assistir as explicações em cena, tá? Assistir os encontros virtuais, acompanhar os materiais complementares que nós postamos para que você consiga dar um bom andamento nas suas disciplinas. Isso serve para qualquer uma disciplina que nós temos aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês, uma boa noite, tá? E também estou à disposição, só me enviarem as dúvidas quando tiverem, tá? Tchau, gente!